Você está prestes a ouvir o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 8. Movimente-se. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. Gostaria de poder dizer que adquirir riqueza foi fácil, mas não foi. Para responder à pergunta, como começo, apresento o processo mental que realizo diariamente. É realmente fácil encontrar bons negócios? Garanto isso. É como andar de bicicleta. Depois de alguma hesitação, vira um passeio. Mas quando se trata de dinheiro, é necessário determinação para ultrapassar a fase da hesitação. É uma decisão pessoal. Descobrir negócios únicos na vida, de milhões de dólares, exige que convoquemos o nosso gênio financeiro. Acredito que em cada um de nós reside um gênio financeiro. O problema é que ele está adormecido, esperando ser despertado. Está adormecido porque a nossa cultura nos educa para acreditar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela nos incentiva a aprender uma profissão para que possamos trabalhar pelo dinheiro, mas não nos ensina a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Ela nos ensina a não nos preocuparmos com o nosso futuro financeiro, que o governo ou a empresa em que trabalhamos cuidarão de nós quando chegar o dia da aposentadoria. Contudo, são nossos filhos, formados no mesmo sistema de ensino, que acabarão pagando por ela. A mensagem é trabalhar arduamente, ganhar e gastar o dinheiro, e quando ele faltar, sempre podemos fazer um empréstimo. Infelizmente, 90% do mundo ocidental aceita esta teoria. Simplesmente porque é mais fácil encontrar um emprego e trabalhar pelo dinheiro. Se não faz parte desta multidão, eu lhe mostrarei os 10 passos para despertar seu gênio financeiro. São simplesmente os passos que segui. Se quiser tentar algum deles, ótimo. Se não, crie os seus. Seu gênio financeiro é suficientemente esperto para desenvolver sua própria lista. Conversando com um garimpeiro de 45 anos no Peru, eu lhe perguntei por que tinha tanta confiança em encontrar uma mina de ouro. Ele respondeu: o ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. E eu diria que isso é verdade. Quanto a imóveis, posso sair qualquer dia e achar 4 ou 5 bons negócios em potencial, onde uma pessoa comum não encontra nada, mesmo procurando no mesmo bairro. A razão é que ela não dedica tempo para desenvolver seu gênio financeiro. Ofereço a você os 10 passos a seguir como um processo que pode ajudá-lo a desenvolver os dons que Deus lhe deu, que só você pode encontrar. Primeiro passo: ache um motivo além da realidade. O poder do espírito. Se perguntar à maioria das pessoas se desejaria ser rica ou financeiramente independente, a resposta é sim. Mas então vem a realidade. A estrada parece demasiadamente longa, com muitas montanhas a escalar. É mais fácil trabalhar pelo dinheiro e colocar o que sobra nas mãos de um corretor. Certa vez, conheci uma jovem que sonhava em participar da equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. Ela acordava todos os dias às 4 horas da manhã para treinar durante 3 horas antes de ir à faculdade. Não ia à festa com os amigos nas noites de sábado. Tinha que estudar para obter notas altas como todo mundo.
Quando lhe perguntei o que a levava a essa ambição e a este sacrifício sobre-humano, simplesmente respondeu: faço isso por mim mesma e pelas pessoas que amo. É o amor que me leva a superar obstáculos e dificuldades. Uma razão ou um propósito são uma combinação de alguns quero e alguns não quero. Quando as pessoas me perguntam qual a razão que me levou a querer ser rico, digo que foi a combinação profunda e emocional dos quero e não quero. Listarei alguns. Primeiro, os não quero, pois são eles que criam os quero. Não quero trabalhar a vida inteira. Não quero o que meus pais aspiram para mim, que era segurança no emprego e uma casa em um bairro de classe média alta. Não quero ser um empregado. Odiava quando meu pai não assistia aos meus jogos de futebol porque estava ocupado com a sua carreira. Odiava ver o meu pai trabalhando arduamente e o governo levando boa parte do que tinha obtido quando morreu. Ele não pode nem mesmo deixar para os filhos aquilo pelo qual tinha trabalhado tanto. Os ricos não fazem isso, eles trabalham com afinco e deixam um legado para os filhos. Agora, os quero. Quero ser financeiramente independente para viajar por todo o mundo e viver o estilo de vida que gosto. Quero fazer isso ainda jovem. Quero ser simplesmente livre. Quero controlar o meu tempo e minha vida. Quero que o dinheiro trabalhe para mim. Estas são minhas razões emocionais profundas. Quais são as suas? Se elas não forem suficientemente fortes, então a realidade da estrada à frente pode ser maior do que os seus motivadores. Perdi dinheiro e tive vários fracassos, mas foram essas razões emocionais que me mantiveram de pé e me fizeram prosseguir. Quero ser financeiramente independente por volta dos 40 anos, mas precisei esperar até os 47, com muita experiência de aprendizado ao longo do caminho. Como disse, gostaria de dizer que foi fácil. Não foi, mas também não foi árduo. Sem uma razão forte ou um propósito, qualquer coisa na vida é difícil. Se não tiver um motivo forte, continuar a leitura não faz sentido. Parecerá trabalhosa demais. Segundo passo, faça escolhas diárias. O poder da decisão. Esta é a principal razão pela qual as pessoas querem viver em um país livre. Queremos o poder da decisão. Financeiramente, com qualquer quantia de dinheiro que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher nosso futuro como ricos, pobres ou classe média. Nossos hábitos de despesa refletem quem somos. As pessoas pobres têm simplesmente mau hábitos de gasto. Uma vantagem que eu tive quando criança foi a de gostar de jogar banco imobiliário constantemente. Ninguém me disse que o banco imobiliário era só para crianças, de modo que continuei jogando depois de adulto. Também tinha o pai rico, que me mostrou a diferença entre um ativo e um passivo. Sendo assim, há muito tempo, quando ainda era garoto, escolhi ser rico e sabia que tudo o que eu tinha que fazer era adquirir ativos legítimos. Meu melhor amigo Mike tinha uma coluna de ativos que lhe fora dada, mas teve que optar por aprender a mantê-la. Muitas famílias ricas perdem os ativos na geração seguinte, simplesmente porque não há ninguém treinado para ser um bom guardião deles. Muitas pessoas optam por não ser ricas. Para 90% da população, ser rico é aborrecimento demais. Então inventam coisas como: não estou interessado em dinheiro, nunca serei rico, não preciso me preocupar, ainda sou jovem. Quando tiver algum dinheiro, vou pensar sobre o meu futuro. Ou, meu cônjuge cuida das finanças. O problema destas afirmações é que elas roubam das pessoas duas coisas. A primeira, o tempo, que é o nosso ativo mais precioso. E a segunda, o aprendizado. Só porque não tem dinheiro não é desculpa para não aprender, mas é uma escolha que fazemos a cada dia do que fazer com o nosso tempo. Dinheiro é com o que colocamos em nossa cabeça. É o poder da decisão.
Todos nós temos escolhas. Escolhi ser rico e faço esta opção a cada dia. Invista primeiro em educação. Na verdade, o único ativo real que possui é a sua mente, o instrumento mais importante que dominamos. Como disse, cada um de nós pode escolher o que põe em sua mente, uma vez alcançada a idade suficiente. Você pode ficar assistindo à TV o dia inteiro, ler revistas de golfe, fazer um curso de cerâmica ou de planejamento financeiro. Você escolhe. A maioria das pessoas simplesmente compra investimentos em vez de aprender a investir. Uma amiga minha, uma mulher rica, teve recentemente o seu apartamento roubado. Os ladrões levaram seus aparelhos eletrônicos e deixaram todos os seus livros. Nós todos temos esta escolha. Novamente, 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10% livros de negócios. Então, o que eu faço? Vou a seminários. Gosto quando eles duram pelo menos 2 dias, porque gosto de me aprofundar em um tema. Em 1973, estava assistindo à televisão e vi o anúncio de um seminário de 3 dias sobre como comprar imóveis sem precisar dar entrada. Gastei $385 e o custo me permitiu ganhar pelo menos 2 milhões, talvez mais. Porém, mais importante, ele me deu vida. Não preciso trabalhar pelo resto dela graças àquele curso. Faço pelo menos 2 destes seminários por ano. Eu adoro audiolivros. A razão: posso facilmente voltar o que acabei de ouvir. Estava ouvindo um investidor dizer algo de que discordo completamente. Uma vez, em vez de me mostrar arrogante e crítico, simplesmente escutei aquele trecho de 5 minutos pelo menos 20 vezes, talvez mais. E de repente, mantendo a minha mente aberta, entendi por que ele dissera aquilo. Foi como uma mágica. Senti como se uma janela se abrisse para a mente de um dos maiores investidores do nosso tempo. Ganhei um conhecimento tremendo sobre os vastos recursos de seu conhecimento e experiência. Consequência prática: ainda tenho a minha velha maneira de pensar e também uma nova para encarar o mesmo problema ou situação. Tenho 2 pensamentos em vez de um, mais de uma forma de analisar um problema ou tendência, e isso não tem preço. Hoje me pergunto muitas vezes, como Donald Trump faria isso? Warren Buffett ou George Soros? A única maneira pela qual posso acessar o seu vasto poder mental é sendo suficientemente humilde para ler ou ouvir o que eles têm a dizer. Pessoas arrogantes e críticas são muitas vezes pessoas com baixa autoestima, que têm medo de assumir riscos. Isso porque, quando aprendemos algo novo, precisamos cometer erros a fim de entender totalmente o que foi aprendido. Se leu até aqui, a arrogância não é um dos seus problemas. Pessoas arrogantes raramente leem ou escutam especialistas. Por que o fariam? Elas são o centro do universo. Há pessoas, entre aspas, inteligentes que discutem ou se defendem quando uma ideia nova se choca com o que pensam. Neste caso, sua assim chamada inteligência, combinada com a arrogância, se torna ignorância. Cada um de nós conhece alguém muito instruído ou que se acha esperto, mas cujo balanço patrimonial mostra outra coisa. Uma pessoa verdadeiramente inteligente saúda as novas ideias, porque elas podem aumentar a sinergia de outras ideias acumuladas. Ouvir é mais importante do que falar. Se isso não fosse verdade, Deus não teria nos dado 2 ouvidos e apenas uma boca. Gente demais pensa com a boca, em vez de ouvir para assimilar novas ideias e possibilidades. Discute-se em vez de se fazer perguntas. Penso em minha riqueza em longo prazo. Não sou partidário da mentalidade de milionários instantâneo, como a de muitos compradores de bilhetes de loteria ou frequentadores de cassino. Posso comprar e vender ações, mas sempre adquiro conhecimento. Se quiser pilotar um avião, deve ter aulas antes. Sempre fico perplexo com gente que compra ações ou imóveis, mas nunca investe no seu maior ativo, a sua mente. O fato de ter comprado 1 ou 2 imóveis não o torna um especialista em imóveis.
Terceiro passo: selecione amigos com cuidado. O poder da associação. Em primeiro lugar, não escolho meus amigos levando em conta suas demonstrações financeiras. Tenho amigos que fizeram de fato voto de pobreza, bem como amigos que ganham milhões todo ano. O importante é que aprendo com todos eles. Agora, admito que há pessoas que procurei porque têm dinheiro. Mas eu não estava atrás do seu dinheiro, queria o seu conhecimento. Em alguns casos, essas pessoas de vastas posses se tornaram amigos queridos, mas nem todas. Há uma diferença que quero destacar. Observei que os meus amigos ricos falam de dinheiro, e não estou querendo dizer que se gabem. Eles se interessam pelo assunto. Já os amigos que têm dificuldades financeiras não gostam de falar de dinheiro, negócios ou investimentos. Muitas vezes pensam que isso é deselegante ou vulgar. Ou seja, também aprendo com os amigos que têm problemas financeiros. Descubro o que não fazer. Tenho vários amigos que obtiveram mais de US$ 1 bilhão durante suas breves vidas. 3 deles observam o mesmo fenômeno. Seus amigos, que não têm dinheiro, nunca lhes perguntaram como o conseguiram, mas eles pedem 2 coisas: dinheiro emprestado e um emprego. Aviso: não ouça as pessoas pobres ou apavoradas. Tenho amigos assim e gosto muito deles, mas são chicken littles na vida. Quando se trata de dinheiro, especialmente investimentos, o céu está sempre caindo. Eles sempre sabem por que as coisas não funcionam. O problema é que as pessoas as ouvem, mas os que aceitam cegamente estas informações pessimistas são também pessimistas. E como diz o velho ditado: diga-me com quem andas e lhe direi quem você é. Se assistir a canais de negócios na TV, verá que frequentemente apresentam mesas redondas chamadas de especializadas. Sempre há um participante dizendo que o mercado está a ponto de desabar e outro que está em ascensão. Se você for esperto, ouvirá os dois. Mantenha sua mente aberta, porque ambos têm motivos válidos. Infelizmente, a maioria das pessoas ouve apenas os chicken littles. Tenho alguns amigos próximos que procuraram me fazer desistir de algum negócio ou investimento. Alguns anos atrás, um amigo me contou que estava empolgado porque descobriram um certificado de depósito que rendia 6% ao ano. Contei então que estava ganhando 16% com títulos de dívidas de impostos prediais. No dia seguinte, ele me enviou um artigo que mostrava por que a minha aplicação era perigosa. Há anos estou obtendo os 16% e ele continua com os 6%. Diria que o mais difícil quanto à formação de uma fortuna é ser fiel a si mesmo e estar disposto a não acompanhar a multidão. No mercado, é muito comum que esta multidão, que chega tarde, seja relegada. Se um grande negócio está nas manchetes, na maioria dos casos é tarde demais. Procure um negócio novo. Como dizem os surfistas, sempre há outra onda. As pessoas que correm e pegam a onda tarde demais são as que, em geral, se dão mal. Investidores espertos não se afobam. Se perdem uma onda, esperam pela próxima e se preparam. Isso é difícil para a maioria dos investidores porque comprar o que não é popular lhe parece apavorante. Os investidores tímidos gostam de acompanhar a multidão. Sua ganância os leva para as aplicações somente quando os investidores sábios já auferiram seus lucros e se retiraram. Investidores sábios aplicam quando o negócio ainda não é popular. Eles sabem que os seus ganhos são gerados quando compram e não quando vendem. Esperam pacientemente. Como já disse, não se afobam. Como um surfista, eles preparam para a onda seguinte. Tudo é uso de informação privilegiada. Há formas de se obter informações privilegiadas que são ilegais e outras legais, mas de qualquer forma são informações privilegiadas. A única distinção é o quanto você está longe de estar por dentro. A razão pela qual quer ter amigos ricos que estão por dentro é que o dinheiro é feito aí. É informação fabricada. Você quer saber quando haverá a próxima subida.
entra e sai antes da queda seguinte. Não estou dizendo para fazer algo ilegal, mas quanto antes tiver acesso a essas informações, maiores são as chances de lucro com um risco mínimo. Para isso, existem os amigos, e isso é inteligência financeira. Passo 4. Domine uma fórmula e então aprenda uma nova, o poder do aprendizado rápido. Para fazer o pão, todo padeiro segue uma receita, mesmo que esta só exista em sua cabeça. O mesmo é válido sobre ganhar dinheiro. Muitos de nós já ouvimos a expressão "você é o que come". Eu tenho uma parafrase: você se torna o que estuda. Em outras palavras, seja cuidadoso com o que estuda e aprende, porque sua mente é tão poderosa que você se torna aquilo que põe em sua cabeça. Por exemplo, se estudar culinária, tende a ser cozinheiro. Se não quiser continuar sendo cozinheiro, precisará estudar outra coisa. Quando se trata de dinheiro, as massas têm uma fórmula básica aprendida na escola, e essa é: trabalhe pelo dinheiro. A fórmula que vejo predominar no mundo é que todos os dias milhões de pessoas acordam e vão trabalhar, ganham dinheiro, pagam contas, conferem seus talões de cheque, compram alguns fundos mútuos e voltam ao trabalho. Isso é a fórmula ou a receita básica. Se estiver cansado do que está fazendo, ou se não ganha o suficiente, basta mudar a fórmula que usa para ganhar dinheiro. Quando eu tinha 26 anos, fiz um curso de fim de semana chamado Como Comprar Imóveis em Execução Judicial. Aprendi a fórmula. O passo seguinte foi ter a disciplina para pôr em ação o que tinha aprendido. É aí que a maioria das pessoas para. Durante 3 anos, enquanto eu trabalhava na Xerox, passava minhas horas de folga aprendendo a arte de comprar imóveis em execução. Ganhei vários milhões de dólares usando esta fórmula. Então, depois de ter dominado a fórmula, passei a procurar outras. Em muitos dos casos, não usei de forma direta a informação que obtive, mas sempre aprendi algo novo. Já fiz cursos destinados a corretores especializados em derivativos, um curso de negociação de opções de commodities e sobre a teoria do caos. Neste estava fora do meu ambiente, em uma sala cheia de pessoas com doutorados em física nuclear e ciência espacial. Contudo, aprendi uma porção de coisas que tornaram o meu investimento em imóveis e ações mais significativo e lucrativos. Muitas instituições comunitárias de ensino superior têm curso de planejamento financeiro e aquisição de investimentos tradicionais. São lugares excelentes para se começar, mas sempre procuro a fórmula mais rápida. É por isso que, com bastante regularidade, faço mais em um dia do que muitas pessoas em toda a sua vida. Outra observação secundária: no mundo em rápida mudança, nos nossos dias, a questão não é tanto o que você sabe, porque com frequência o que você sabe já está ultrapassado. É a rapidez com que a aprende. Essa habilidade não tem preço. É impagável para encontrar fórmulas, receitas, se preferir, mais rápidas de ganhar dinheiro. Trabalhar arduamente pelo dinheiro é uma fórmula velha, nascida nos dias do homem das cavernas. Passo 5. Pague a si mesmo em primeiro lugar, o poder do autocontrole. Se não consegue se controlar, não tente ficar rico. Talvez fosse bom entrar para a marinha ou alguma ordem religiosa para aprender a se controlar. É a falta de autocontrole que leva muitos ganhadores de loteria à insolvência pouco depois de terem ganhado milhões. É a falta de autocontrole que leva pessoas que acabaram de obter um aumento a comprar um carro novo ou fazer um cruzeiro. É difícil dizer qual dos 10 passos é o mais importante, mas de todos, este é possivelmente o mais difícil de dominar, se não integrar à sua personalidade. Eu arriscaria dizer que é a falta de autocontrole que se constitui no fator número 1 a separar ricos, pobres e classe média. Dito de forma simples, pessoas que têm baixa autoestima e pouca tolerância à pressão financeira não poderão nunca ser ricas. Como já disse, uma lição aprendida com o pai rico foi que o mundo vai bater em você. E isso não acontece porque as outras pessoas são ruins, mas porque os indivíduos não têm autocontrole e disciplina. Quem não tem força interior, muitas vezes se torna vítima daqueles que a têm.
Nos cursos para empreendedores em que leciono, lembro constantemente aos participantes de que não devem focar seu produto, serviço ou atividade, mas o desenvolvimento de habilidades de gestão. As 3 habilidades de gestão mais importantes para se iniciar um negócio próprio são: primeiro, fluxo de caixa; segundo, pessoas; e terceiro, tempo pessoal. Diria que estas habilidades de gestão se aplicam a qualquer coisa, não apenas a empreendedores. As 3 influenciam a forma como você vive sua vida como indivíduo, como parte de uma família, um negócio, uma organização de caridade, uma cidade ou uma nação. Cada uma dessas habilidades é realçada pelo domínio do autocontrole. Não trato a assertiva "pague a si mesmo em primeiro lugar" de maneira leviana. A citação "pague a si mesmo em primeiro lugar" vem do livro de George Clason, The Richest Man in Babylon, ou O Homem Mais Rico da Babilônia, em tradução livre. Milhões de cópias foram vendidas, mas embora milhões de pessoas repitam livremente esta afirmação poderosa, poucas seguem o conselho. Como disse, a proficiência financeira nos permite ler os números, e estes contam a história. Vendo a demonstração financeira e o balanço patrimonial de uma pessoa, posso ver facilmente se a pessoa que diz "pague a si mesmo em primeiro lugar" está praticando o que prega. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Comparemos então as demonstrações financeiras de pessoas que pagam primeiramente a si mesmas e as que não o fazem. Estude os diagramas e observe se pode notar alguma diferença. Repito, tem a ver com o entendimento do fluxo de caixa, que conta a história. Muitas pessoas olham os números e perdem a história. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma foto com o título "Pessoas que pagam a si mesmas em primeiro lugar". Nesta foto há 2 blocos. O primeiro bloco é da demonstração financeira. Uma seta sai do ponto de emprego, vai para o salário em renda e desce para o segundo bloco de balanço patrimonial, nos ativos, aonde tem poupança e investimentos. Depois sobe novamente para despesas, um ponto em impostos, aluguel e alimentação. Na interpretação livre do narrador, entende-se que os recursos que vêm de seu emprego são entendidos como um salário. Primeiramente, ele vai para os seus ativos, como a sua poupança e os seus investimentos, e somente depois para os impostos, o aluguel e a alimentação. Esta imagem, assim como todas as outras contidas neste livro e também o PDF deste livro gratuitamente, estará disponível no blog esote.com/blog. Lá você encontrará este audiobook para download. Acesse o blog para ter maior imersão. Fim das notas. Está vendo? O diagrama anterior reflete as ações de uma pessoa que opta por pagar a si mesma, em primeiro lugar. Todo mês ela destina dinheiro para a sua coluna de ativos, antes de pagar as despesas fixas. Embora milhões de pessoas tenham lido o livro de Clason e entendido a expressão "pague a si mesmo em primeiro lugar", na verdade elas o fazem por último. Agora posso ouvir as reclamações daqueles que acreditam sinceramente em pagar as contas primeiramente. Ouço todas as pessoas responsáveis que pagam suas contas no vencimento. Não estou dizendo para ser irresponsável e ignorá-las. Tudo o que digo é para agir como o livro diz: pague a si mesmo em primeiro lugar. E o diagrama anterior é o quadro contábil correto desta ação. Notas do narrador. Logo abaixo este texto há uma outra figura semelhante à anterior. O título é Pessoas que pagam primeiro aos outros. Há 2 blocos. O primeiro, de demonstração financeira, onde um ponto sai de emprego, vai para a seção de renda e outro ponto há em salário. Desce para a seção de despesas, onde tem impostos, aluguel e alimentação, e segue. O bloco de balanço patrimonial, onde tem os ativos e passivos, permanecem em branco. Na interpretação livre do narrador, a figura exemplifica
a pessoa que paga primeiramente os outros. Sua receita vem do emprego e entra na sua demonstração financeira como salário. Ele paga suas despesas de impostos, aluguel e alimentação e não possui nenhum ativo. Fim das notas. O texto continua. Se você pode realmente começar a compreender o poder do fluxo de caixa, perceberá rapidamente o que há de errado com o diagrama anterior, em que 90% das pessoas trabalham arduamente durante toda a vida e precisam de apoio do governo e previdência social quando não podem mais trabalhar. Kim e eu tivemos muitos corretores, contadores e gerentes de bancos que tinham grandes problemas com a orientação do pague a si mesmo em primeiro lugar. A razão é que estes profissionais fazem de fato o mesmo que as massas, pagam a si mesmos por último. Eles pagam a todos os demais primeiro. Houve momentos na minha vida em que, por qualquer razão, o fluxo de caixa foi bem menor do que as minhas contas. Ainda paguei a mim mesmo em primeiro lugar. Meu corretor e contador gritaram em pânico. Eles vão atrás do senhor. A Receita vai colocá-lo na cadeia. O senhor vai acabar com a sua capacidade de tomar crédito. Vão cortar a eletricidade. Ainda assim, pago a mim mesmo em primeiro lugar. Por quê? Perguntará o leitor. Porque este é todo o sentido da história de The Richest Man in Babylon. O poder do autocontrole e da força interior. E como o pai rico me ensinou no primeiro mês em que trabalhei para ele, a maioria das pessoas permite que o mundo bata nelas. O cobrador liga e diz, pague, ou então um vendedor diz, coloque no cartão. Seu corretor imobiliário diz, vá em frente, o governo permite dedução do financiamento de sua casa no imposto de renda. É disso tudo que o livro trata. Ter a garra para ir contra a maré e enriquecer. Você pode não ser fraco, mas quando se trata de dinheiro, muitas pessoas se deixam influenciar. Não estou falando para ser irresponsável. Não tenho dívidas no meu cartão de crédito, nem com a compra de supérfluos, porque pago a mim mesmo primeiro. A razão pela qual minimizo minha renda é porque não quero entregá-la ao governo. É por isso que a minha renda se origina em minha coluna de ativos por meio de uma sociedade anônima em Nevada. Se eu trabalhar por dinheiro, o governo o pega. Embora pague minhas contas por último, tenho astúcia financeira suficiente para não me colocar em uma bola de neve. Não gosto de dívidas de consumo. Na verdade, tenho passivos que são mais altos do que os de 90% da população, mas não pago por eles. Outros o fazem, os locatários. O principal, então, para pagar a si mesmo em primeiro lugar, é começar por não se endividar. Apesar de pagar minhas contas por último, me organizo para ter apenas pequenas contas sem importância que terei que pagar. Quando eventualmente estou em um aperto, ainda assim pago primeiro a mim mesmo. Deixo que os credores e até o governo gritem. Gosto quando ficam zangados. Por quê? Porque eles me fazem um favor. Eles me inspiram a sair e criar mais dinheiro. Continuo pagando a mim mesmo primeiro, invisto o dinheiro e deixo os credores reclamarem. Em geral, acabo de qualquer forma pagando logo. Kim e eu temos excelente crédito. Apenas não cedemos à pressão e não gastamos nossas poupanças ou liquidamos ações para pagar dívidas de consumo. Isso não é muito inteligente do ponto de vista financeiro. Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar, tenha em mente o seguinte. Primeiro, não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro, então compre uma casa maior ou um bom carro. Ficar preso na corrida dos ratos não é inteligente. Segundo, quando estiver apertado de dinheiro, não se afobe e gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar o seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro. E então, pague as contas. Você terá aumentado suas habilidades de ganhar dinheiro, bem como sua inteligência financeira. Muitas vezes tive problemas financeiros e usei o meu cérebro para criar mais renda, enquanto defendia firmemente os meus ativos. Meu contador gritava e procurava cobertura, mas eu parecia um bom soldado de cavalaria defendendo o forte dos ativos. Pessoas pobres têm hábitos pobres. Um mau hábito comum
e errado é retirar dinheiro da poupança. Os ricos sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar contas. Sei que isso parece cruel, mas como já disse, caso não se mantenha forte, o mundo vai sempre bater em você. Se é do tipo que não gosta de pressão financeira, então descubra uma fórmula que funcione para você. Uma fórmula cristalizada é contar despesas, pôr o dinheiro no banco, pagar mais do que o necessário em imposto de renda, aplicar em fundos mútuos seguros e esperar sempre resultados medianos. Mas isso viola a regra de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Este princípio não estimula a abnegação ou a abstinência financeira. Não significa pagar a você mesmo primeiro e passar fome. A vida foi feita para ser desfrutada. Basta recrutar seu gênio financeiro para poder ter todas as coisas boas da vida, enriquecer e pagar contas sem se sacrificar. E isso é inteligência financeira. Sexto, pague bem os seus corretores. O poder do bom conselho. E aí, criativo? Como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos? Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura. Muitas vezes vejo pessoas colocando um cartaz na frente de casa: proprietário vende. Ou vejo na televisão anúncios de discount brokers, corretoras onde o investimento paga uma corretagem fixa independente do valor do negócio. O pai rico me ensinou a fazer exatamente o contrário. Ele acreditava que os profissionais deviam ser bem pagos, e eu adotei a mesma política. Hoje tenho ao meu serviço advogados, contadores, corretores de imóveis e de ações que cobram caro. Porque e desconto se as pessoas forem profissionais, seus serviços devem render dinheiro para você, e quanto mais dinheiro ganharem, mais eu ganho. Vivemos na era da informação. A informação não tem preço. Um bom corretor deve lhe oferecer informações e dedicar tempo para instruí-lo. Tenho vários corretores dispostos a fazer isso por mim. Alguns me ensinaram quando eu tinha pouco ou nenhum dinheiro, e até hoje trabalho com eles. O que pago a um corretor é pouco em comparação ao dinheiro que posso ganhar em consequência das informações que me trazem. Adoro quando meu corretor de imóveis ou de ações ganha muito dinheiro. Em geral, isso significa que ganhei muito dinheiro também. Um bom corretor, além de ganhar dinheiro para mim, me poupa tempo. Como quando comprei um lote vazio por $9.000 e o vendi logo em seguida por $25.000, de modo que pude comprar mais depressa o meu Porsche. Corretores são seus olhos e ouvidos no mercado. Eles estão lá todos os dias e assim eu não preciso estar. Prefiro jogar golfe. As pessoas que vendem sua casa por conta própria não dão muito valor ao próprio tempo. Por que eu deixaria de gastar alguns dólares quando posso empregar este tempo para ganhar mais dinheiro ou para estar com aqueles que amo? O que acho engraçado é que tantas pessoas pobres e da classe média insistem em dar gorjetas de 15% a 20% nos restaurantes por um mau serviço e reclamam de pagar a um corretor algo entre 3% a 7%. Elas gostam de dar gorjetas às pessoas que figuram na coluna das despesas e maltratam as que não estão na coluna dos ativos. Isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. Tenha em mente que nem todos os corretores são iguais. Infelizmente, em sua maioria, são apenas vendedores. Eles vendem, mas têm pouco ou nenhum imóvel próprio. Há uma grande diferença entre um corretor que vende casas e um que vende investimentos. E o mesmo se aplica a corretores de ações, títulos, fundos mútuos e seguros, que se autodenominam consultores financeiros. Quando entrevisto algum profissional, procuro primeiro descobrir quantos imóveis ou ações possui e qual a alíquota de impostos que paga. E isso se aplica aos meus advogados tributaristas e ao meu contador. Uma das minhas contadoras tem seu próprio negócio. Sua profissão é a contabilidade, mas seu negócio são os imóveis. Eu tinha um contador que tinha uma pequena empresa de contabilidade, mas não tinha nenhum imóvel. Troquei porque nós não gostamos do mesmo tipo de negócio. Descubra um corretor que leve a sério os seus interesses. Muitos dedicarão seu tempo a instruí-lo e podem ser o melhor ativo que você vai encontrar.
Seja apenas justo, e a maioria deles será justa com você. Se você se preocupar em cortar estas comissões, então como podem se interessar em trabalhar para você? É uma lógica simples. Como disse anteriormente, uma das habilidades gerenciais é a administração de pessoas. Muitos só conseguem gerir pessoas que consideram inferiores a si mesmos e sobre quem podem exercer poder, como subordinados em uma relação de trabalho. Muitos gerentes de médio escalão continuam nessa posição e não são promovidos porque sabem como trabalhar com pessoas que estão abaixo deles, mas não com as pessoas acima. A verdadeira habilidade consiste em administrar e pagar bem pessoas que são mais inteligentes do que você em algumas áreas técnicas. É por isso que as grandes empresas têm conselhos administrativos. Você também precisa de um, e isso é inteligência financeira. 7º, seja um doador indígena. O poder do retorno. Quando os primeiros colonizadores brancos chegaram aos Estados Unidos, ficaram espantados com a prática cultural de alguns indígenas norte-americanos. Por exemplo, se um colono estava com frio, o indígena lhe dava um cobertor. Enganado, achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o indígena o pedia de volta. Os indígenas também ficavam perturbados quando constatavam que os colonos não queriam devolver o cobertor. É daí que se origina a expressão americana doador indígena. Um simples desentendimento cultural. No mundo da coluna de ativos, é vital para a riqueza ser um doador indígena. A principal pergunta do investidor sofisticado é: quão rápido terei o meu dinheiro de volta? Ele também quer saber o que poderá obter de graça, ou o que se chama de participação dos lucros. É por isso que o retorno sobre o investimento é tão importante. A principal pergunta do investidor sofisticado é: quão rápido terei o meu dinheiro de volta? Por exemplo, descobri um pequeno imóvel a alguns quarteirões de onde moro que estava sendo executado judicialmente. O banco pediu $60 mil e eu apresentei uma oferta de $50 mil, que foi aceita simplesmente porque estava acompanhado de um cheque à vista no valor de $50 mil. Notaram que eu era sério. Muitos investidores perguntarão: você não estava imobilizando muito dinheiro de uma vez? Não seria melhor pegar um empréstimo? A resposta é: não nesse caso. Minha empresa de investimentos o aluga por temporada nos meses de inverno e obtém $2.500 ao mês durante 4 meses. Quando os amantes da neve procuram o Arizona, fora da temporada de férias, o seu aluguel é de apenas $1.000 mensais. Em cerca de 3 anos, consegui meu dinheiro de volta. Agora sou proprietário deste ativo, que gera dinheiro para mim todos os meses. O mesmo se aplica às ações. Frequentemente, meu corretor liga e sugere que eu aplique uma considerável quantia em ações de alguma empresa que, segundo ele, está a ponto de fazer alguma coisa que aumentará o valor delas, como lançar um produto novo. Então, durante uma semana ou um mês, aplico o meu dinheiro nestas ações, enquanto os seus preços sobem. Depois, tiro aquela soma inicial e paro de me preocupar com as flutuações do mercado, porque tenho de volta meu dinheiro inicial e agora sou dono de um ativo que, tecnicamente, me saiu de graça. Sem dúvida, em muitas ocasiões perdi dinheiro, mas somente jogo com o dinheiro que posso perder. Diria que, em uma média de 10 investimentos, faço uns 2 ou 3 gols de placa. 5 ou 6 não são lá essas coisas, e perco em 2 ou 3, mas limito minhas perdas ao dinheiro que apliquei neles naquele momento. As pessoas que odeiam o risco põem seu dinheiro no banco, e em longo prazo qualquer poupança é melhor do que nenhuma. Mas leva muito tempo para você recuperar o seu dinheiro, e em muitos casos você não leva nada de graça. Em todos os meus investimentos, precisa haver algo a mais, algo de graça, como um condomínio, um pequeno galpão, um lote de terreno, uma casa, ações ou um prédio comercial. E o risco deve ser limitado ou deve ser uma ideia de baixo risco. Há livros inteiros que tratam deste assunto, então não me estenderei aqui. Ray Kroc, do McDonald's, vendia franquias de hambúrgueres não porque gostasse do sanduíche, mas porque queria os terrenos das franquias de graça. Assim, os investidores sábios devem dar mais atenção ao retorno sobre o investimento. São os ativos que você obtém de graça depois que recebe o seu dinheiro de volta. Isto é inteligência financeira. 8. Use ativos para comprar supérfluos. O poder do foco.
O filho de um amigo estava desenvolvendo um hábito desagradável de gastar demais. Aos 16 anos, naturalmente, desejava ter seu carro. A desculpa: os pais de todos os seus amigos tinham comprado um carro para os filhos. O garoto queria pegar suas poupanças e dar de entrada para o carro. Foi aí que o pai me procurou. Você acha que devo fazer o que ele quer ou deveria fazer como os outros pais e dar um carro para ele? A minha resposta foi: em curto prazo, pode ser bom. Mas o que você terá lhe ensinado em longo prazo? Você não pode usar seu desejo de ter um carro e incentivar o seu filho a aprender alguma coisa? De repente se acendeu uma luz e ele foi correndo para casa. 2 meses depois, voltei a encontrar o meu amigo. Seu filho já está com o carro? Eu perguntei. Não, mas lhe dei $3.000 para comprá-lo. Falei para ele usar o meu dinheiro ao invés do dele, reservado para a universidade. Você foi bastante generoso, eu respondi. Nem tanto. O dinheiro veio acompanhado de uma condição. Qual? Eu perguntei. Bom, primeiro, jogamos o seu jogo Cash Flow. Jogamos e tivemos uma longa discussão sobre o uso sábio do dinheiro. Depois, fiz uma assinatura do Wall Street Journal para ele e comprei alguns livros sobre o mercado de ações. E então questionei, qual foi o ponto? Falei que os 3.000 eram dele, mas que não podia comprar o carro diretamente. Deveria usar o dinheiro para comprar e vender ações, achar o seu próprio corretor e quando tivesse ganhado $6.000, poderia usar metade para a compra do carro e colocar o resto na poupança para pagar a faculdade. E o resultado? Continuei. Bem, ele teve sorte nos primeiros negócios, depois perdeu tudo. Então começou a ficar interessado de verdade. Hoje, ainda lhe faltam uns 2.000 e está mais interessado ainda. Leu todos os livros que dei e pegou outros na biblioteca. Lê ativamente o Wall Street Journal, acompanhando as indicações. Ele sabe que se perder dinheiro, vai ter que andar a pé mais uns 2 anos. Mas não está preocupado. Já nem liga tanto para o carro porque encontrou algo mais divertido para fazer. E o que acontece se ele perder todo o dinheiro? Eu perguntei. Aí vamos ver. Prefiro que perca tudo agora do que ter que esperar chegar à nossa idade para arriscar a perder. E além do mais, estes são os melhores $3.000 que gastei com sua educação. O que está aprendendo lhe servirá por toda a vida e ele parece ter adquirido mais respeito pelo poder do dinheiro. Como já falei na sessão, pague a si mesmo em primeiro lugar, o poder do autocontrole. Se uma pessoa não domina este poder, é melhor nem tentar enriquecer. Embora o processo de gerar fluxo de caixa a partir da coluna de ativos seja fácil, a força mental de direcionar o dinheiro é difícil. Devido às tentações externas, é mais cômodo neste mundo de consumismo torrar o dinheiro na coluna das despesas. A falta de motivação mental leva o dinheiro a fluir pelos caminhos de menor resistência. Esta é a causa da pobreza e dos problemas financeiros. Os exemplos seguintes ilustram a inteligência financeira necessária para fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro. Se eu der a 100 pessoas $10.000 no início do ano, acho que ao fim do ano, 80 não terão mais nada. De fato, terão aumentado seu endividamento usando o dinheiro para dar entrada em um carro novo, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos ou em uma viagem de férias. 16 terão aumentado estes $10.000 em torno de 5 a 10%. 4 terão aumentado a soma para 20.000 ou para alguns milhões. Estudamos para aprender uma profissão que nos fará trabalhar pelo dinheiro. Na minha opinião, é também importante aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Gosto dos meus supérfluos tanto quanto qualquer outro ser humano. A diferença é que algumas pessoas compram seus supérfluos em prestações. É a armadilha de querer imitar o vizinho. Quando eu quis comprar uma Porsche, o caminho mais fácil foi procurar o gerente do banco e conseguir um financiamento. Em vez de me preocupar com a coluna dos passivos, decidi me concentrar na dos ativos. Como de praxe, empreguei o meu desejo de consumir para me inspirar e motivar o meu gênio financeiro a investir. Constantemente nos preocupamos com obter as coisas que desejamos em vez de nos concentrarmos em criar dinheiro. É mais fácil em curto prazo, porém mais difícil em longo prazo. É um mau hábito em que incorremos como indivíduos e como nação. Lembre-se, o caminho mais fácil muitas vezes se torna o mais árido e o caminho árduo o mais aprazível.
Quanto mais cedo você aprender a controlar o dinheiro e ensinar àqueles que ama, aprazível. Notas do narrador. O significado da palavra aprazível é que apraz, ou que causa prazer, agradável. Fim das notas. Quanto mais cedo você aprender a controlar o dinheiro e ensinar àqueles que ama, melhor. O dinheiro é uma forma poderosa e infelizmente as pessoas usam esse poder contra elas mesmas. Se sua inteligência financeira for baixa, o dinheiro escorrerá das suas mãos, será mais esperto que você. E se o dinheiro for mais astuto, você trabalhará por toda a sua vida. Para ser o senhor do dinheiro, precisa ser mais inteligente do que ele. Então o dinheiro fará o que você mandar. Ele lhe obedecerá. Em vez de ser um escravo, você será o senhor. Isto é inteligência financeira. 9. Escolha os heróis. O poder dos mitos. Quando eu era criança, admirava muito Willie Mays, Hank Aaron e Yogi Berra. Eles eram os meus heróis e eu queria ser como eles. Seus cartões de beisebol eram meu tesouro. Queria saber tudo a respeito deles, e eu conhecia suas estatísticas, suas jogadas, quanto ganhavam e como tinham ascendido aos times profissionais. Como um garoto de 9 anos de idade, quando pulava para arremessar ou jogar na primeira base, ou como receptor, não era eu. Eu fingia ser um famoso jogador de beisebol. A simulação é uma das maneiras mais poderosas pelas quais aprendemos, e muitas vezes perdemos isso quando adultos. Perdemos os nossos heróis. Hoje observo os garotos jogando beisebol perto de casa. Na quadra não há um Joãozinho. Eles fingem ser os seus ídolos. Copiar ou emular heróis é um aprendizado poderoso. 20 anos atrás. Hoje, acrescentaria alguns nomes à lista, incluindo David Stockman e Jim Richards. Quando cresci, encontrei novos ídolos. Tinha heróis de golfe, imito as suas jogadas e faço o possível para ler tudo a respeito deles. Também tenho heróis como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros e Jim Rogers. Sigo suas estatísticas como fazia com os meus heróis do beisebol. Acompanho os investimentos de Warren Buffett e leio tudo sobre suas opiniões a respeito do mercado. Leio sobre Donald Trump, tentando descobrir como ele negocia e monta operações. Da mesma maneira que não era eu no campo de beisebol, quando estou no mercado ou fechando um negócio, estou agindo subconscientemente com a ousadia de Trump. Ou, ao analisar uma tendência, procuro pensar em como Warren Buffett teria feito. Tendo heróis, me aproprio de uma fonte imensa de gênio em estado puro. Mas heróis fazem mais do que simplesmente inspirá-lo. Heróis fazem com que as situações pareçam fáceis. Ao mostrar que é possível, nos convencem a querer ser como eles. Se eles conseguiram, eu também posso. Quando se trata de investimentos, há gente demais para complicar. Procure heróis que façam a situação parecer mais fácil. 10. Ensine e receberá o poder da doação. Ambos os meus pais eram mestres. O pai rico me ensinou uma lição que me acompanha por toda a vida: a necessidade de ser caridoso e de doar. Meu pai instruído doava muito na forma de tempo ou conhecimento, mas quase nunca doava dinheiro. Ele costumava dizer que doaria quando tivesse algum dinheiro sobrando, mas raramente restava algum. O pai rico doava tanto dinheiro quanto ensinamentos. Ele acreditava firmemente na troca. Se deseja algo primeiro, você precisa doar. Sempre dizia. Quando tinha pouco dinheiro, ele simplesmente doava dinheiro à igreja ou a alguma instituição de caridade. Se eu tivesse que passar apenas uma única ideia para o leitor, seria esta: sempre que sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe antes o que quer, e isso retornará para você aos montes. Isso vale para dinheiro, sorrisos, amor e amizade. Sei que muitas vezes doar é a última coisa que se deseja fazer, mas para mim sempre funcionou. Apenas acredito que o princípio da reciprocidade funciona e dou o que desejo. Se quero dinheiro, dou dinheiro e ele volta multiplicado. Se desejo vendas, ajudo alguém a vender e as vendas aparecem para mim. Se desejo contatos, ajudo alguém a obtê-los. E como em um passe de mágica, os contatos vêm para mim. Há muitos anos ouvi algo assim: Deus não precisa receber, mas os homens precisam doar.
O pai rico dizia com frequência: "Os pobres são mais gananciosos do que os ricos." Ele então explicava que, se uma pessoa era rica, era porque oferecia algo que os outros desejavam. Ao longo da minha vida e em todos estes anos, sempre que senti necessidade de dinheiro ou de auxílio, procurava no fundo do meu coração o que eu queria e doava antes. Ao fazê-lo, o que eu doava sempre retornava para mim. Isso me lembra a história do cara sentado com lenha nos braços em uma noite gelada. Ele gritava para a lareira à sua frente: "Quando me esquentar um bocado, ponho um pouco de lenha dentro de você." Quando se trata de dinheiro, amor, felicidade, vendas e contatos, tudo o que a gente precisa lembrar é de doar prioritariamente. Muitas vezes, apenas o processo de refletir sobre o que deseja e como poderia doá-lo para alguém desencadeia uma torrente de generosidade. Sempre que sinto que as pessoas não estão sorrindo para mim, simplesmente começo a sorrir e a cumprimentá-las. E como por um milagre, de repente, há mais gente sorrindo à minha volta. É verdade que o seu mundo é apenas um espelho de você. Por isso eu digo: ensine e receberá. Descobri que quando mais sinceramente ensino aos que estão desejosos de aprender, mais eu aprendo. Se quiser aprender sobre dinheiro, ensine a alguém. Uma torrente de novas ideias e de distinções mais sutis surgirá. Houve momentos em que doei e nada retornou, ou em que o que recebi não era o que desejava, mas depois de refletir e examinar a minha alma, concluí que, em vez de doar por doar, eu estava doando para receber. O meu pai pobre ensinava professores e se tornou mestre dos mestres. O pai rico sempre ensinava aos jovens seu jeito de fazer negócios. Em retrospecto, foi a generosidade deles com que sabiam que os tornou melhores. Há poderes neste mundo muito mais fortes do que nós. Você pode chegar lá por si mesmo, mas chegará mais rápido com o auxílio destes poderes. Tudo o que precisa é ser generoso com o que tem, e os poderes superiores serão generosos com você. Seção de estudo, capítulo 8, lição 8. Movimente-se. Resumo. Grandes negócios são fáceis de se encontrar. É como andar de bicicleta. Depois de alguns desequilíbrios, vira um passeio, mas quando se trata de dinheiro é necessário determinação para ultrapassar a fase de desequilíbrio. Você deve despertar o seu gênio financeiro interior para encontrar bons negócios. A nossa cultura nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que só precisamos achar uma profissão e trabalhar arduamente e o governo cuidará de nós quando envelhecermos. A mensagem ainda é trabalhar com afinco, ganhar dinheiro e gastá-lo, e quando não for suficiente sempre podemos pegar um empréstimo. E isso porque, para a maioria de nós, nosso gênio financeiro interior está adormecido. Mas devemos acordar este gênio, a fim de encontrar o negócio milionário das nossas vidas. É muito mais fácil encontrar um emprego e trabalhar por dinheiro, mas este não é o caminho para a riqueza. Se quiser ir contra as massas, Robert mostra o processo mental que ele segue todos os dias. 10 passos que pode usar para despertar o seu gênio financeiro. Siga os que quiser ou crie os seus próprios. Seu gênio financeiro está a postos. Primeiro, ache um motivo além da realidade. O poder do espírito. Muitos desejam ser ricos ou financeiramente independentes, mas não conseguem porque a estrada para chegar lá parece muito difícil. Como um futuro nadador olímpico que sacrifica tempo e vida social para ir à piscina e estudar bastante, as pessoas precisam de um objetivo ou de uma razão clara e forte para que superem os obstáculos. Uma razão ou propósito são a condição dos quero e não quero. Como a motivação de Robert para querer ficar rico. Primeiro, o seu não quero motiva os seus desejos. Ele não queria trabalhar por toda a sua vida, não queria um emprego seguro e uma casa em um bairro de classe média alta, como os seus pais. Não queria ser um empregado e se ocupar trabalhando em uma carreira, em detrimento do tempo com seus entes queridos, apenas para o governo tomar a maior parte do futuro do seu trabalho quando morresse, como aconteceu com o seu pai. O que ele quer? Robert quer ser financeiramente independente para viajar ao redor do mundo enquanto jovem e viver a vida do jeito que ama. Ele quer ser livre e ter o controle do seu tempo. Quer que o dinheiro trabalhe para ele.
Como Robert, você deve ter razões emocionais suficientemente fortes por trás do seu desejo de ser rico, para sustentá-lo durante os contratempos. Robert perdeu dinheiro muitas vezes, mas ele continuou, porque o seu propósito era forte o bastante. Ele queria ser financeiramente independente aos 40 anos, mas só o conseguiu aos 47. Enriquecer não era fácil, mas também não era assim tão difícil. Mas, se Robert não tivesse uma razão forte por trás dos seus propósitos, teria sido incrivelmente difícil. Se não tiver uma razão consistente, Robert pede para que interrompa a leitura, ou parecerá muito trabalhosa. 2. Faça escolhas diárias. O poder da decisão. Você tem o poder da escolha diária de ser rico, pobre ou de classe média. Seus hábitos de consumo refletem quem você é. Os pobres têm mau hábito de consumo. Há muito tempo, Robert escolheu ser rico. Seu amigo Mike, depois de herdar uma coluna saudável de ativos, escolheu aprender a conservá-la, que não é a situação padrão quando famílias ricas passam aos seus ativos para a geração seguinte. Muitas pessoas escolhem não ser ricas. Dizem a si mesmas que não estão interessadas no dinheiro ou que são jovens e ainda não precisam se preocupar com isso, ou arrumam inúmeras outras desculpas. Mas estes pretextos lhe roubam o tempo, seu ativo mais precioso, e o aprendizado. Todos nós temos a cada dia a escolha do que fazer com o nosso tempo e dinheiro, e do que colocamos em nossos pensamentos. Robert escolhe ser rico e toma esta decisão todos os dias. Ele exorta as pessoas a investirem primeiro em educação, já que a nossa mente é o nosso ativo mais poderoso. Assim que alcançamos idade suficiente, todos temos a escolha do que colocar em nossas mentes. Mas, em vez de escolher investir em aprendizado, muitas pessoas simplesmente compram investimentos. Para continuar o seu próprio aprendizado, Robert vai pelo menos a 2 seminários por ano. Em 1973, foi a um congresso de 3 dias sobre a aquisição de imóveis sem entrada. Ele gastou $385 com um curso, e isso gerou pelo menos 2 milhões e possibilitou que não trabalhasse mais pelo resto de sua vida. Robert também gosta de CDs e audiolivros, que permitem que possa revisar o que já ouviu. Certa vez estava ouvindo um investidor no qual discordou, mas após escutá-lo por cerca de 20 vezes, finalmente compreendeu por que o homem dizia aquilo. Ele conseguiu entender porque manteve a sua mente aberta, mesmo que tenha originalmente discordado do investidor, e agora tem 2 maneiras de analisar problemas, o que é impagável. Robert escolheu ler e ouvir o que inúmeras pessoas pensam, de Donald Trump a George Soros, e isso lhe dá acesso ao poder mental delas. Quando se aprende algo novo, geralmente é preciso cometer erros para entender plenamente a lição. Pessoas arrogantes ou críticas têm medo de assumir riscos, então normalmente não ouvem os especialistas. Mas é uma questão de inteligência. Pessoas inteligentes podem ser ignorantes se combinarem suas espertezas à arrogância. Uma pessoa realmente inteligente, por outro lado, é aberta a novas ideias. Elas podem ser combinadas àquelas já acumuladas, e o resultado é grandioso. Ouça, aprenda, assuma uma postura de riqueza de longo prazo, não uma mentalidade de enriquecer rapidamente. Invista no seu maior ativo, sua mente, antes de investir em ações ou imóveis. 3. Selecione amigos com cuidado. O poder da associação. Robert aprende com todos os seus amigos, tanto com os que têm dinheiro, buscando seu conhecimento, quanto com os que têm problemas financeiros. O último grupo o ensina o que não deve fazer. Ele diz que vários dos seus amigos, que geraram mais de $1 bilhão, relatam o mesmo fenômeno. Seus amigos que não têm dinheiro nunca perguntam a eles como fizeram isso. Pedem apenas um trabalho ou empréstimo, ou ambos. Robert nos adverte para não ouvir as pessoas pobres ou medrosas. Para elas, quando se trata de investimentos, o céu está sempre caindo. Elas sempre dirão que não vai funcionar. Qualquer quadro de especialistas tem alguém para dizer que o mercado está em queda ou em ascensão. Escute ambos, pois eles têm considerações válidas. Seja fiel a você mesmo e não vá com a multidão. Esta pode ser uma das partes mais difíceis na construção de riqueza.
A multidão geralmente chega tarde demais a um bom negócio. Em vez disso, procure uma nova oferta, uma perspectiva que pode ser assustadora. Não espere o tempo do mercado, prepare-se para a próxima onda. Investidores sábios compram investimentos quando não são populares. Sabem que os seus lucros vêm da compra e não da venda. Trata-se de informações privilegiadas, da forma legal. Fica perto da origem da informação. Ter amigos ricos que a conheçam ou saibam onde o dinheiro está sendo criado. Procure saber sobre a próxima alta do mercado. Entre e depois saia do mercado antes da próxima queda. É para isso que os amigos são. E é para isso que a inteligência financeira serve. 4. Domine uma fórmula e então aprenda uma nova. O poder do aprendizado rápido. Seja cuidadoso com o que aprende, porque você se torna o que coloca na sua cabeça. As massas têm uma fórmula básica. Vá para o trabalho, ganhe dinheiro, pague contas, salde os cheques, compre fundos mútuos e volte ao trabalho. Se não estiver ganhando o suficiente, precisa mudar a fórmula. Anos atrás, Robert foi a um curso de final de semana chamado Como Comprar Imóveis Executados Judicialmente. Ele aprendeu a fórmula e a colocou em prática fazendo muitos milhões no processo. Ele foi, então, em busca de novas fórmulas. Nem sempre usava diretamente a nova informação, mas estava constantemente aprendendo. Muitas faculdades têm aulas sobre planejamento financeiro e a aquisição de investimentos tradicionais. É uma boa maneira de começar, mas Robert está sempre procurando a fórmula mais rápida. Ele diz que é por isso que pode ganhar mais em um dia do que muitos levam a vida inteira. E não se trata apenas de fórmulas mais rápidas, mas de aprendê-las com mais rapidez. 5. Pague a si mesmo em primeiro lugar. O poder do autocontrole. De todos os passos, o autocontrole talvez seja o mais difícil de dominar, se não for a parte de sua personalidade. Mas a disciplina pessoal é o principal fator que separa os ricos dos pobres e da classe média. O mundo bate em você e o coloca contra a parede, e se não tiver tolerância à pressão financeira, nunca se tornará rico. Robert ensina a estudantes em sua aula de empreendedorismo que as 3 habilidades de gestão mais importantes para se começar um negócio são o fluxo de caixa, de pessoas e do tempo pessoal. Ele se aplica a qualquer um. Não é exclusivo dos empresários, e cada uma dessas habilidades é aprimorada pelo autocontrole. Embora muitos repitam a afirmação "pague a si mesmo em primeiro lugar", poucos têm a disciplina para colocá-la em prática. Compare estes 2 diagramas. Notas do narrador. Logo abaixo este texto há uma foto com as 2 demonstrações financeiras que já foram passadas anteriormente. Elas estarão aparecendo em sua tela. Fim das notas. O texto continua. Siga o fluxo do dinheiro e veja como estes indivíduos pagam primeiramente a si mesmos, via investimentos na coluna de ativos, antes de pagar as contas. Isso não significa que suas contas não são pagas de maneira responsável, só representa pagar a si mesmo primeiro. Você pode ver como pagar primeiramente aos outros deixa um pouco ou sem nada a ser investido na coluna de ativos. Aconteceu com Robert e outras pessoas de haver momentos em que o fluxo de caixa não foi suficiente para lhes pagar antes das suas contas. Eles pagaram primeiramente a si mesmo de qualquer forma. É preciso motivação interna quando os credores estão gritando, mas tornam o investimento em ativos uma prioridade e o leva à riqueza. Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar, primeiro, não se endivide demais, mantenha suas despesas reduzidas, forme seus ativos primeiro e então compre uma casa maior ou um bom carro. Segundo, quando estiver apertado de dinheiro, não se afobe e gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar o seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar dinheiro e então pague as contas. Você terá aumentado suas habilidades de ganhar dinheiro bem como sua inteligência financeira. Lembre-se de que esta regra não o encoraja à abnegação ou à abstinência financeira. Não significa pagar primeiramente a si mesmo e passar fome. A vida é para ser vivida. Se recrutar o seu gênio financeiro, terá todos os prazeres da vida, ficará rico e pagará suas contas. Sexto, pague bem os seus corretores. O poder do bom conselho. Muitas pessoas tentam economizar alguns dólares usando discount brokers.
as chamadas corretoras de desconto, ou comprando sua casa por conta própria, os profissionais não só otimizam seu tempo, mas também seu dinheiro. A informação é impagável. Um bom corretor deve lhe oferecer informações da mesma maneira que o faz ganhar dinheiro. Aprenda com eles. Na verdade, o que paga a eles é pouco em comparação ao quanto de dinheiro pode ser ganho com a informação que lhe dão. Tenha em mente que nem todos os corretores são iguais. Entreviste-os e descubra quantas propriedades e investimento tem. Encontre um com interesse semelhante aos seus, trate-o bem. As empresas têm um conselho de diretores porque sabem o valor de ter pessoas mais inteligentes por perto. Você deve ter seu conselho também. 7º, seja um doador indígena. O poder do retorno. A expressão doador indígena originou-se de um mal entendido cultural. Quando os primeiros colonos europeus chegaram no Novo Mundo, se um colono sentisse frio, um indígena lhe dava o cobertor. O colono confundia com um presente e se ofendia quando o nativo o pedia de volta. O indígena ficava chateado quando o colono não queria devolver. Houve um mal-entendido no sentido dessas transações. Em termos de investimentos, a coluna de ativos é fundamental ser um doador indígena, isto é, querer o seu investimento inicial de volta e rápido. Um exemplo é um apartamento comprado por Robert por $50.000 em dinheiro. Ele o alugou na alta temporada por $2.500 e por $1.000 no resto do ano. Em cerca de 3 anos, o imóvel se pagou. Essencialmente, os $50.000 originais de Robert voltaram para o seu bolso, e mês após mês, o ativo continua a dar dinheiro. Alguns não gostam do risco e preferem manter o seu dinheiro em uma poupança, mas lá o dinheiro fica parado, e eles também não têm a possibilidade de receber nenhum benefício com isso. Para cada um dos seus investimentos, Robert diz que deve haver uma vantagem, algo de graça, como um pequeno galpão, um pequeno terreno, ações e um imóvel, e deve haver um risco limitado. 8. Use ativos para comprar supérfluos, o poder do foco. Robert ama os supérfluos tanto quanto ao próximo, mas ele não pega dinheiro emprestado por causa deles. Em vez disso, concentre-se na coluna de ativos para criar dinheiro e bancá-los. Ele mostra um exemplo de um amigo cujo filho adolescente queria um carro. Em vez de comprá-lo para ele ou deixar que usasse sua poupança para isso, o seu pai lhe deu $3.000. Algumas orientações sobre o mercado de ações, ele disse que não poderia usar os $3.000 para comprar diretamente o carro. Ele tinha que investi-los, e quando tivesse $6.000, poderia comprar o carro, e os $3.000 originais iriam para a poupança da faculdade. Embora o filho ainda tivesse que produzir este ganho, seu interesse e aprendizado foram às alturas. Estava aprendendo uma lição para a vida. Ampliar os seus ativos para que comprem as coisas que deseja. Desenvolver o fluxo de caixa na coluna dos ativos é fácil na teoria. Difícil é a motivação mental para direcionar o dinheiro para o uso correto. Empréstimos são fáceis de maneira imediata, mas difíceis ao longo prazo. 9. Escolha os heróis. O poder dos mitos. Uma das maneiras mais poderosas pelas quais aprendemos quando crianças é fingir ser os nossos heróis. Robert faz o mesmo ainda adulto, embora os seus heróis tenham mudado. Em vez de fingir ser Willie Way no bastão, canaliza a bravura de Trump ao fechar negócios ou a habilidade analítica de Warren Buffett ao observar tendências. Tendo heróis, alcançamos seus gênios e, como fazem as coisas parecerem fáceis, nos inspiram a tentar. 10. Ensine e receberá. O poder da doação. Robert aprendeu com o pai rico que doar dinheiro é uma forma de aprendizado. Ele diria: "Se quiser algo primeiro, precisa doar." Mesmo com o orçamento apertado, ele doava à igreja ou à sua instituição de caridade preferida. Sempre que sentia necessidade de algo, independentemente de dinheiro, um sorriso ou uma amizade, doe isso antes, que você receberá aos montes. Isso também se verifica no ensino. Quanto mais ensina, mais você aprende. Ambos os pais de Robert são prova disso. Seja generoso com o que tem e certifique-se de ter prazer nisso e não de plantar apenas pensando em colher. Momento do hemisfério esquerdo. Use o autocontrole para pagar a si mesmo em primeiro lugar, a fim de priorizar o crescimento de sua coluna de ativos. Momento do hemisfério direito.
Mantenha sua mente aberta a novas ideias e maneiras de agir. Isso adiciona sinergia às suas ideias já acumuladas. Momento subconsciente. Aproveite as razões emocionais profundas que o fazem desejar se tornar rico. Torne-as fortes. Vão ajudá-lo a superar os obstáculos da entrada para a riqueza. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta citação e por que ele diz isso. Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. Sem uma razão forte ou um propósito, qualquer coisa na vida é difícil. Financeiramente, com qualquer quantia de dinheiro que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher no futuro como ricos, pobres ou classe média. 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10% livros de negócios. Cada um de nós conhece alguém muito instruído, ou que se acredita esperto, mas cujo balanço patrimonial mostra outra coisa. Observei que os meus amigos ricos falam de dinheiro, e não estou querendo dizer que se gabem. Eles se interessam pelo assunto. Se estiver cansado do que está fazendo, ou se não ganha o suficiente, basta mudar a fórmula que usa para ganhar dinheiro. Quem não tem força interior muitas vezes se torna vítima daqueles que a têm. Em muitas ocasiões, perdi dinheiro, mas somente jogo com o dinheiro que posso perder. O caminho mais fácil muitas vezes se torna o mais árido, e o caminho árduo o mais aprazível. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com o seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Primeira, quais são as razões que o fazem querer enriquecer? Seus quero e não quero. Robert as acharia fortes o suficiente? Segundo, seus hábitos de consumo refletem a vida que deseja? Se não, como mudá-los? Terceiro, o que você escolhe colocar em seus pensamentos a cada dia? Quando foi a última vez que você foi a um seminário ou leu um livro de negócios além deste? 4. O que aprendeu dos seus amigos sobre finanças, de bom ou ruim? Quinto, você diria que o seu autocontrole é forte o bastante ou precisa de um bom treinamento? Sexto, você tem um conselho de diretores, corretores ou outros profissionais a que paga bem por suas informações excelentes e habilidades de fazer dinheiro na sua vida? Sétimo, você entendeu o conceito apresentado no passo 7? Se não, discuta ou com o seu parceiro de estudo. 8. A última vez que adquiriu um supérfluo, como pagou por ele? 9. Quem é o seu herói financeiro? Como imita esta pessoa em suas ações? Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.